para você sintonizar. www.radiojara.com.br. Pronto. Aí você já está acompanhando o Jara Notícias com Gino Rondon e o Ederson também participando, sempre com muito prazer tê-lo aqui ao nosso lado. E o segundo tempo do programa nós vamos conversar com Marcos Terena, uma liderança indígena. Ele tem grandes trabalhos, piloto já aposentado, foi piloto da FAB, depois passou para a aviação civil, e vamos falar sobre um pouco da trajetória dele e também dos jogos indígenas que acontecem em nível mundial. Já já ele fala sobre isso. Com a inflação, o consumidor vai em busca de substitutos para a ceia de Natal, fugindo da tradição. Os hábitos mudados para se adaptar ao orçamento apertado, fazendo com que os consumidores optem por carnes que sofreram reajuste menor, como, por exemplo, a de porco. O preço realmente da carne subiu muito, com a China deixando de comprar a carne do Brasil, ficou um pouco sobrando a carne para o mercado interno. Houve uma queda, mas daí parece que o mercado foi reaberto e o Brasil voltou a exportar essa carne, então subindo novamente, a inflação muito alta e fazendo com que o povo opte por outro tipo de alimento agora para a época de Natal. São 18h05, nosso segundo entrevistado de hoje é o Marcos Terena, uma liderança da aldeia, da tribo, da nação indígena Terena. Boa tarde, Marcos, é um prazer tê-lo. Muito tempo nós nos conhecemos através da rede social, já tivemos a oportunidade de fazer uma matéria para uma revista, já conversamos, já tomamos café junto em bares aqui da cidade e hoje bater esse papo ao vivo aqui no programa Jara Notícias na Rádio Jara, na Rádio Jara, é um imenso prazer. Tudo bem, Marcos? Muito bem-vindo aqui. Boa tarde, Gino e Ederson, né? É uma alegria estar aqui em Campo Grande, né? Terra onde me criei depois de sair da aldeia. E agora você sabe que eu moro em Brasília, né? Fiz toda minha vida pessoal, familiar e também política naquela região, sobre os direitos indígenas, ambientais e tal, e com repercussão desses 40 anos no cenário internacional também, né? Então, estou muito contente de estar participando aqui do programa. Jara, aparentemente, é um nome de origem indígena, né? Que bom, né? E também de saber esse modelo novo de comunicação, né? Que rompe com procedimentos essencialmente comerciais, tem mais liberdade, mas sempre com a responsabilidade de dar notícias verdadeiras e notícias animadoras também, como você explicou aí da carne de porco, né? Exatamente. A rádio, inclusive, foi homenageada semana passada pela pela Prefeitura Municipal, Secretaria de Cidadania, 9 títulos pelo trabalho eclético que a rádio faz de inclusão. Nós temos aqui uma programação variada que normalmente a gente não acompanha nas rádios tradicionais. E a rádio web, hoje eu falo, nós somos os bandeirantes. Na época eles iam para o interior para conquistar novos pedaços, conquistar o Brasil, conhecer, ver e levando realmente, fazendo mal para os índios e tal, mas eles iam conquistando o Brasil do interior. E nós somos esses desbravadores. Eu falo que nós somos os bandeirantes conscientes do nosso trabalho e fazendo esse trabalho eclético com a programação que a Jara oferece. E tê-lo aqui é um prazer. Como é que foi? Vamos falar um pouco da sua história. A gente conhece muito e tal, você é conhecido mundialmente, mas falar um pouco da tradição. Você até quantos anos morou, em que aldeia e perto de que cidade conhecida aqui? Inclusive, estive lá nessa aldeia essa semana, porque eu estou aqui em Campo Grande em função de ter que acompanhar a vida da minha mãe, que não consegue mais falar, se alimentar sozinha, por conta dessas novas doenças, como o Alzheimer e o Parkinson. Então, nesse período, tenho ficado aqui em Campo Grande, né?
cuidando dela, principalmente à noite. Faço isso com muito gosto, né? Ela me gerou, me criou, né? Então, e agradeço, inclusive, ao grande Itukovic, como nós chamamos, de estar passando por essa experiência, né? Jamais imaginava que ia acontecer isso, né? Sempre agradecendo a existência da minha mãe e da vida. E, ao mesmo tempo, estando aqui, encontrando alguns amigos antigos, né? Sempre que eu passo aqui perto do estádio Belmar Fidalgo, né? Eu lembro do jogo em que a seleção de Campo Grande, naquele tempo, Gino, Edson, havia 2 caras que gostavam de trazer time de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro, e a gente pulava o muro do Belmar Fidalgo, eu, moleque, para assistir esses jogos, né? E eu me lembro muito bem que o Flamengo, que tinha um goleiro chamado Marcial, né? Tinha um lateral direito chamado Murilo, sabe por que eu lembro? Por causa da rádio, né? E a seleção de Campo Grande, com apoio de um cara ele tinha uma loja chamada Casas Vitor, né? Barros, eu não me lembrei o nome dele. E o dono do Rádio Clube, né? O antigo coordenador das promoções aqui em Campo Grande, né? E ele trouxe o time do Flamengo. O técnico se chamava Armando Renganeschi. Quem é flamenguista vai lembrar. E o Flamengo perdeu de 3-2 para a seleção de Campo Grande, formado basicamente pelo Operário e pelo Comercial, né? Então, aí eu tenho essas referências na minha cabeça, né? Só para que os ouvintes entendam que nunca me esqueci da grande Campo Grande, né? E infelizmente alguém achou melhor acabar com o Belmar Fidalgo. Você não pode apagar a memória, né? Você não tem. Eu conto essa história, a pessoa vê só aquela praça de você correr. E muita gente nem sabe que ali foi o estádio, né, Marcos? Realmente, esse dia eu vi uma pessoa. Pelé jogou ali, né? O Ademir da Guia jogou ali. Quem mais? O Garrincha jogou ali, né? E, claro, nós tínhamos também grandes atletas, né? Amadores, como o goleiro Oberdan, que era famosíssimo, nossa, foi pro Bauru, parece. Ailton Caldas, que era outro goleiro do Comercial, né? Que era militar. Então, eu conto essa história, gente, porque eu quero mostrar que, apesar de ter vindo da aldeia, ter vindo para cá pelo trem, né? Ter sofrido uma série de discriminação, eu me sinto orgulhoso de ser parte dessa sociedade também, né? Fui para a base aérea como soldado, estudei no colégio estadual, né? E onde a Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, estudou também. Eu estava lá disputando a aprovação nas provas, né? E fiz o vestibular para ser piloto da aeronáutica e passei nas provas, né? Passei nas provas aéreas também. Mas eu tinha decidido ir para a grande aviação, né? Eu queria voar na Varig, queria voar na Cruzeiro, né? Ou na VASP, né? Que eram as grandes empresas da época, que infelizmente acabaram, de forma triste também, né? Com os aviões abandonados nos diversos hangares do Brasil, né? Como o futebol também aqui de Campo Grande, Comercial e Operário, foram diferenciados em nível de Brasil hoje pela má administração, pela falta de visão empresarial com o futebol. Cuiabá passou na frente de Campo Grande e deixou Campo Grande na rasteira em termos de... Né? O Cuiabá profissionalismo, né? Você tem que ter... Eu vejo assim que... É uma pena, né? Inclusive tem 4 indígenas lá da minha aldeia, jovens, que vão participar daquele campeonato que tem menos de 17 anos, para ver se algum clube se interessa por eles, né? Uhum. Temos apenas um jogador de futebol, acho que ele chama Ederson também. Ele joga, se não me engano, ele jogou no Corinthians, no Cruzeiro, e parece que ele estava jogando no Fortaleza mais recentemente, né? Que também ele é daqui da mesma reserva indígena que... Você é aqui perto de Aquidauana. Chama-se Taunay. Taunay, eu conheço. O trem passava por lá, né? Parava ali. Parava, né? Lá, acudia para Corumbá. Jogar as coisas para dentro da janela e aquela correria, né? Era uma aventura também, né? E tudo isso acabou, né?
chegaram as estradas, inclusive eu fui na aldeia agora e deparei com uma estrada moderna, entre aquela estrada que vai para Miranda e até a porta das nossas reservas. Não sei exatamente o significado dessa estrada, mas ela tem um simbolismo, ela tem uma finalidade. E disseram que era para levar com mais segurança os alunos para estudar em Aquidauana, Miranda, ou Campo Grande mesmo para a universidade, né? Mas eu creio que essa estrada vai ser muito mais positiva também para os fazendeiros que vivem na região, né? E de lá, então eu vim aqui direto para Campo Grande. Não conhecia Aquidauana, né? Só vim conhecer Aquidauana nos anos 70 já, né? E daqui, então, eu parti para Brasília. E de Brasília, então, eu fui convocado pela ONU para organizar a grande conferência de 92, da Rio 92, dentro do tema indígena, que era desenvolvimento e meio ambiente. Você fala quantas línguas, Marco? Bom, eu estudei inglês e francês aqui em Campo Grande, né? Porque eu precisava me preparar para ser aviador, né? E, claro, através da rádio, de novo, né? Aprendi a falar o espanhol, né? Campograndense que não fala espanhol não é campograndense, dizíamos naquele tempo, né? E depois também aprendi um pouco claro, da minha língua, né? Minha língua, português, 4, 5, acho que 5 línguas, né? Poliglota mesmo, né? A língua terena tem ou é outra denominação? Não, terena, inclusive, mais recentemente eu descobri que o nome terena, porque o nome terena, a expressão terena, não tem nada a ver nem com terenos aqui, e nem com a história da nossa nação indígena. Na nossa língua, a gente fala Utixané. Utixané. Que significa eu sou terena, vamos dizer, traduzido para as pessoas entenderem, né? E Terena é uma cidade de Portugal, né? É uma vila de Portugal, como eles chamam lá. Então, não sei se eu vou pedir, de repente, né, cidadania, como muito brasileiro faz de maneira assim, que eu acho engraçado. O cara fala assim, eu consegui cidadania francesa, italiana, né? De repente, né, Gil? Para esnobar aqui, eu vou pedir cidadania europeia de Portugal, porque a cidade de Terena fica lá em Portugal. Né? E como é que é hoje, por exemplo, quando você ficou até quantos anos na aldeia? Eu fiquei... Esse também é uma questão assim que, na verdade, pelo menos 6 meses a gente ia e voltava por conta do trem, né? O trem do Noroeste, né? A gente fazia essa viagem, né? Porque para ir lá passar o final do ano, por exemplo, agora, né? E voltava e se organizava aqui em Campo Grande, né? Nossa família, quando chegou aqui, por coincidência, morou ali na rua Aquidauana, e o dono do terreno lá deixou a gente fazer roça até onde é o córrego hoje, né? Onde é aquela avenida, acho que chama Geisel, né? Então ali tudo era o nosso habitat urbano, né? E a partir disso que eu pude conhecer, por exemplo, a família dos japoneses que morava ali, né? E também a família dos médicos, né? Como eu entrei no colégio estadual, o colégio estadual era o melhor colégio de Campo Grande super disputado para entrar lá. Tinha que fazer o curso de admissão. Né? Então, consegui entrar, aí foi abrindo a minha visão, né? Aí foi dificultando a minha ida para a aldeia nesse período, né? Quer dizer, já adolescente e tal, né? Aprendi muito a entender a filosofia, a pedagogia dos professores, né? Então, isso foi muito, muito bonito, porque eu também aprendi o raciocínio do educador sobre as questões da história do Brasil, da história mundial, e onde o índio
onde o índio aparecia na história do Brasil, ensinado para os colegas e as colegas daquela época, né? A professora era totalmente desinformada, né? Ela se baseava apenas no que estava escrito quando eu estava ali como índio, né? E era completamente diferente, né? Quem descobriu o Brasil, por exemplo, a famosa pergunta, quem descobriu o Brasil? Aí eu tinha que responder Pedro Álvares Cabral, né? Uhum. É uma contradição muito grande. E você manteve essa tradição do Terena, ou quando você veio morar em Campo Grande, você, como é que é? Até hoje você mantém esse laço com os Terenas? Hoje eu mantenho com mais força, inclusive, né? Porque eu descobri que agora eu sou o ancião da aldeia. Meus tios, só tem a minha mãe, né? Ainda viva, mas já viajando no mundo dela, do esquecimento, né? E aí eu percebo que os meus tios, que eu tinha como referência na aldeia, eles não existem mais. Aí eu percebo que realmente eles tinham que ir embora, né? A vida é assim, né? Eles vão embora. E quem ficou no lugar deles? Aí hoje as crianças das escolas lá, municipais ou estaduais, elas já não querem falar mais o idioma, né? Eu percebo isso. Eu percebo porque eu tenho um olhar crítico sobre isso em todos os direitos educacionais, interculturais, culturais, né? Percebo isso. Mas quem vive lá na aldeia não percebe isso. Então, antigamente, por exemplo, quando tinha festa, todo índio chegava na festa de cavalo. Hoje eles chegam de moto, ou de bicicleta, ou de carro mesmo, né? Então eu fico pensando, o que aconteceu nesses 30 anos? Chegou a civilização, né? A civilização chegou, e chegou do jeito que ela é. Houve a contrapartida do índio Terena, de alguma maneira sim, porque Campo Grande, aqui, capital do estado, tem em torno de 7 bairros indígenas. Ou seja, é a única capital, né, que tem? É a única capital que tem de forma organizada. Organizada dentro do município, dentro da cidade. Com políticas públicas específicas para essas aldeias, né? Marcos, são 18 horas e 21 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos. Continuar esse bate-papo, vamos falar dos Jogos Mundiais Indígenas, que você é um dos organizadores aqui na Rádio Jara, no Jara Notícias. 18 horas e 26 minutos, Jara Notícias aqui pela Rádio Jara, www.radiojara.com.br. Já está em vigor a Lei 4.282, que estabelece os valores das taxas da tabela de serviços do Detran de Mato Grosso do Sul. O estudo de cálculo que vai permitir o realinhamento das taxas foi coordenado pelo Detran aqui de Mato Grosso do Sul. A revisão dos valores expressos em UFER, que é a unidade de referência, unidade fiscal estadual de referência do Estado, apresenta diminuição de importantes itens dos valores e não apresenta inclusão de novos códigos de serviços. O estudo em questão se justifica devido ao fato de que a última revisão da tabela de serviços do Detran ocorreu em dezembro de 2012. São 18 horas e 27 minutos. Nós tivemos ontem à tarde aqui na sede da Rádio Jara a confraternização dos colegas para encerrar o ano com chave de ouro. A maioria dos colegas participaram, foi uma tarde gostosa, onde tivemos a oportunidade de ter um interrelacionamento, um conhecimento que a gente só ouve pela rádio também. A gente acaba conhecendo o colega só através do trabalho. E quando tem esse encontro, essa confraternização, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada colega. E nós tivemos até a revelação do amigo oculto, sem ser realmente nada, foi bem dentro de toda a segurança. Eu tirei a Edna, minha esposa, como amiga. Quem me tirou foi o Alex, o grande comunicador dos foras da curva, e a Edna tirou o Ederson, nosso diretor aqui da Rádio Jara. Foi uma festa gostosa, a Jô também falou bastante do trabalho de toda a equipe. Muito bom. E nós estamos conversando nesse instante aqui do Jara Notícias com o Marcos Terena, ele que tem uma liderança reconhecida em todo o mundo.
Mas ainda quero explorar um pouco da história, nós ainda temos um pouco mais, antes de chegar lá nos jogos que ele organiza. Como é que foi a Covid nas aldeias, Marcos? Chegou também arrebentando, chegou... Foi no mundo todo, né? Mas como é que foi lá nas aldeias? Bom, a Covid surpreendeu o mundo todo, né? De repente virou uma pandemia e isso assustou o mundo todo, menos as aldeias. Porque esse tipo de terminologia, nossos líderes, nossos velhos principalmente, não conheciam o que era o Covid e o que era a pandemia. Então eles não se cuidaram, vamos dizer, não se preveniram, né? E, inclusive, houve uma solenidade, só dando um exemplo aqui da estrada que eu falei, houve uma solenidade com o prefeito, a equipe do governo do estado, lá na entrada da aldeia, e consta que algumas daquelas autoridades começaram a tossir naquela ocasião, né? Tomaram mate, você sabe que o mate você passa de pessoa para pessoa, e alguns voltaram para dentro da aldeia, e já começaram a ter sintoma do Covid, né? Isso não é uma acusação, estou falando um sintoma, né? Então, de alguma maneira, entrou para dentro da aldeia e começou a matar todo mundo, né? E de um dia para outro, né? Você mesmo perdeu um irmão, né? O meu irmão, né? Ele pegou por tosse. No caso do meu irmão, inclusive, eu fiz uma análise assim, pessoal, né? Porque foi muito surpreendente. Ele era um dos organizadores dos jogos, né? Morava em Brasília também, como eu. E um dia lá ele sentiu uma espécie de gripe, né? E foi para o hospital. E o hospital, provavelmente, né? Sem estar preparado para aquele tipo de tratamento, né? Ele então começa a passar mal e ter falta de ar, então o hospital logo aplicou essa coisa de respirar, né? E no terceiro dia já disseram que ele tinha que ser internado e tinha que ser entubado. Então a minha pergunta é a seguinte: qual o critério em um hospital para tratar de uma doença que até hoje ninguém sabe a causa, né? Não tem remédio para tratar até hoje, tanto que tem essa polêmica toda entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, né? Gerando vítimas ainda. E de repente, o remédio que estava sendo aplicado nele gerou a pressão alta, né? Afetou o pulmão dele em 3 a 5 dias, né? E ele acabou falecendo. Então, isso aconteceu com muita gente aqui na aldeia. Nós perdemos muitos primos, né? Muitos senhores, esses que eu estava dizendo, os anciãos, principalmente. E o que foi mais cruel é um debate que a gente faz no mundo hoje. Por que quando o médico diz assim, esse indígena, não sei como é a terminologia, mas diz assim, esse indígena já vai morrer. Aí informa a família falou, posso levar um cachimbo para eu fumar perto dele? Né? Que é uma tradição de vocês. É uma tradição. Aquilo que o padre vai lá e faz o quê? Não sei o quê, faz aquela o incenso, né? É a mesma coisa, mas é claro que tem toda uma simbologia. Aquela pessoa que vai morrer, por exemplo, entre os Guarani, né, entre os Terena, ela precisa sentir o cheiro da fumaça, né? É como se fosse purificar para entrar no outro mundo. E a categoria de médico, os planos de saúde não admite isso, né? Então, isso foi mais cruel, né? E depois também, se fosse Covid, muitos indígenas não puderam ser, como é que fala? Velados, né? Dali você nem via mais a pessoa. Não via mais. Saía do hospital e já ia direto para o cemitério. Exatamente. Então, tudo isso, para os povos indígenas, foi muito cruel, né? É um trabalho que, inclusive, eu estou fazendo, né, nessa nova etapa dos planos de governo, ajudando algumas pessoas, né? De se criar, por exemplo, assim, um centro de pesquisa e hospitalar para os povos indígenas. As pessoas, mas já tem o SUS, né? Já tem o CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né? A Secretaria de Saúde Indígena é contraditória. Primeiro que ela não mora dentro da aldeia, para os primeiros socorros.
E quando chega um índio aqui na cidade e procura essa CESAI, né, chamada CESAI, ela não pode porque ela não mora mais na aldeia, então ela não tem mais direito. A contradição, ele vai entender. Ah, meu Deus do céu. Então morreu muita gente, né, com a Covid, mas agora as pessoas, já do ponto de vista espiritual, tradicional, indígena, que se aplica na aldeia, né, se aplica na aldeia, sempre falo isso, você não pode aplicar isso na cidade, tal, tem que ser lá, porque é lá que mora o espírito do índio, para as pessoas entenderem. Você não transfere o espírito do índio lá para o Rio de Janeiro, para lá cuidar das pessoas. Não funciona assim. É o habitat tradicional, o bioma e, consequentemente, a relação com a espiritualidade daquela comunidade. É muito rico também. É uma cultura maravilhosa, né? Tem que ser respeitada, porque não pode chegar querendo impor uma cultura dentro da cultura que já é rica em tradição, que já é bem... E tem que manter vivo essa tradição indígena. Cada aldeia, cada etnia tem suas tradições, né? E deve ser respeitado, né? Você imagina, dentro desse trabalho que estou procurando fazer para os novos governantes, naquilo que foi solicitado, tenho mostrado para eles que o Brasil é o único país do mundo que tem 300 sociedades diferenciadas. É o único país do mundo, por exemplo, que tem a biodiversidade garantida para o futuro, a medicina do futuro, né? Que não tem, como é que fala, não tem contraindicação, né? Bom, você precisa ouvir o cientista indígena, mas ele não se formou na universidade, né? Mas ele tem um conhecimento da natureza, é tradição cultural, né? Que é uma ciência, não é só você acender um charuto e tal, não funciona assim. Então, eu tenho mostrado para ele que é importante a gente investir nessas pessoas, porque as universidades, ela tem uma categoria chamada pessoas de notório saber. Quando é para o Tuia, como nós chamamos na nossa língua, que é aquele que não é indígena, tudo bem. Eles chamam uma pessoa e falam, não, essa pessoa é de notório saber. Quando é um indígena, não pode. Não pode. Como não pode? Não, é porque fala a língua e tal, né? Tem que ter um tradutor. Tem que ter um tradutor mesmo, entendeu? Então, eu tenho mostrado para esses planos de governo que nós temos que mudar a política indigenista brasileira, né? Nessa parte do reconhecimento do saber indígena. Hoje em dia, qualquer pessoa faz a tal de roda de conversa sobre conhecimentos ancestrais. E lá na aldeia, ninguém passa isso assim de graça do ponto de vista da educação, não do ponto de vista financeiro. Você tem que educar a criança desde que ela nasce. Quem faz esse papel é a mulher. Em determinado momento, se ele for homem, ele já vai ser educado pelos homens para ele ser um grande guerreiro, um grande filósofo, enfim, né? Fazer parte da vida. E esse é um círculo. Você não vai aprender isso nas universidades, como é comum, às vezes, os professores formarem índios doutores e mestres, e muitos deles, Gino, eles não sabem nem escrever um ditado, né? Escrever uma redação. Por quê? Porque é outra tradição, outro costume. Mas eles, de alguma maneira, isso proliferou bastante aqui na região do Mato Grosso do Sul, o índio ir para a universidade e tirar o mestrado, o doutorado, e voltar para a aldeia. Então, que adiantou ele virar doutor naquela matéria, né? E se fosse filho dos nossos patrícios aqui, os japoneses, eles iam desenvolver aquela matéria para a afirmação do seu povo, da sua cultura e melhora de vida da sociedade como um todo, né? Então, é nesse sentido também é que a gente procura mostrar que o índio tem inteligência, né? Tem a capacidade, tem a sua visão, e isso precisa ser parte do sistema da cultura nacional de forma digna. São 18h38. Vamos falar agora dos jogos. Eu gostaria que você explicasse como que nasceu. Reúne
o mundo todo nesses jogos, né? Nós começamos em 96, eu e o Carlos, né? Esse meu irmão, o meu irmão era um pouco mais espiritualista do que eu, né? Eu sou mais, assim, que ele dizia para mim, vamos fazer isso. Aí eu olhava para aqueles jogos indígenas, por exemplo, né? A gente ficou pensando, como que nós vamos chamar os jogos dos índios, né? Uhum. Olimpíadas indígenas, Olimpíadas ambientais, como que nós vamos chamar, né? Porque ninguém tinha feito isso. Você junta, digamos assim, 30 nações indígenas do Brasil para fazer o tal de Jogos Indígenas. Aí, no primeiro Jogos, quem nos apoiou foi o Pelé, ele era ministro do esporte, né? Ele entendeu o processo, acompanhou, arranjou dinheiro, e fizemos essa montagem em 40 dias. Hoje, nós temos que ter pelo menos 6 meses para preparar isso, né? E, então, as delegações indígenas que chegaram naquele tempo, 1996, as meninas, por exemplo, as guerreiras corredoras de tora, elas não conseguiam usar sutiã, né? Aí você imagina aquelas índias bonitas, altas, assim, porque elas são atletas, correm com uma tora de 60 quilos, né? E o que a gente ia falar? Não, a gente não vai usar sutiã, porque aperta muito, né? E elas são acostumadas sem o sutiã, né? Sem sutiã, só usam um pano aqui, né? São aqueles índios ali da região do Araguaia, lá de cima, de São Félix, por ali? Um pouquinho mais para cima, né? Mais perto já do Pará, né? Sul do Pará, né? Então, nós tivemos que mostrar para elas que não dá para elas andarem assim, lá na cidade de Goiânia, né? Então, nós criamos aquele pano que as mulheres usam, as não indígenas usam, que chama bustier, né? Aí ela falou, isso daqui a gente pode usar. Então, quebramos o costume por uma necessidade real, né? E depois, então, ao longo do tempo, outra coisa, eles queriam jogar futebol. A gente explicou para eles que não era para jogar futebol, era para mostrar a tradição esportiva deles. Por exemplo, nadar em piscina. Os primeiros jogos foi feito dentro da piscina. Até que um outro chefe, Chavante, né, ele disse, olha, não dá para a gente nadar na piscina. A gente não sabe nadar na piscina. Tem que ser no rio mesmo. Tem que ser no rio, tem que ser na lagoa, tem que ser águas abertas, né? Então, adaptamos de novo esse evento. E ele virou uma coisa inédita, né, no mundo. Então, eu consegui colocar dentro da Declaração da ONU sobre os Direitos Humanos, está escrito lá, o índio tem direito à sua arte, à sua língua, à sua cultura e aos jogos indígenas, aos jogos tradicionais do seu povo, né, que é a flecha, que hoje, inclusive, nós estamos preparando para o ano que vem. Depois fizemos os primeiros jogos, inventamos os Jogos Mundiais, quer dizer, o meu irmão, né, que ele sonhava assim, acho que a gente consegue reunir índios do mundo todo através do esporte como mensagem de paz, né? Que tem jogos indígenas que não tem juiz, né? Então não tem briga. Entendeu? Então é um processo educativo também. E também mostrar através dos jogos por que o índio é atleta. Eu já falei um pouquinho aqui, porque ele tem uma alimentação especial. E atrás da alimentação especial, ele tem uma bênção especial que não é só impor as mãos. Ele precisa tomar banho a determinada hora da madrugada, entendeu? Ele precisa ser abençoado pelo pajé. Quando você vai cortar o tronco para a corrida da tora ou para fazer a flecha, você tem que fazer uma oração para aquela árvore, entendeu? Tem todo um contexto, né? Então, todos os equipamentos dos jogos você não compra nas lojas. Você fabrica, inclusive alguns caras fabricam na hora, né? Então, foi muito rico, porque os povos indígenas se encontraram, Jogos Mundiais. No primeiro Jogos, nós reunimos 23 países e 23 povos indígenas do Brasil. E foram realizados aqui no Brasil, esse primeiro? No Tocantins. Tocantins. Palmas, né? Mas já foi realizado fora do Brasil também? Já foi feito em Alberta, no Canadá. Mas não se compara com o brasileiro, porque nós temos essa riqueza cultural, né? Muito bom.
e mantém a tradição, né? Segura realmente a cultura. Nós vamos fazer de novo aqui a pedido dos índios de fora, porque eles disseram, nós queremos aprender, porque nossos antigos faziam isso, mas a gente não faz mais, então a gente vai aprender com vocês. Então esse modelo virou como forma de resgate da língua, da cultura, da reciprocidade, né? Porque nós também levamos as nossas mulheres, né, para mostrar a sua beleza tradicional, que aqui em Campo Grande, região, eles chamam de Mister Indígena, ou Miss Indígena. Mas esse modelo feito aqui, eles querem copiar o desfile das Misses do mundo. Não é assim, né? Não pode ser. Só o intervalo comercial e voltamos já já. 18 horas 44 minutos. 18 horas 46 minutos, Jara Notícias aqui pela Rádio Jara. Sintonizado aí www.radiojara.com.br. Tem gente ouvindo, né, Marcos Terena? Manda um abraço aí pro pessoal que está curtindo o programa. Ah, sim. Tem muita gente que está sintonizado até... lá em Brasília, nós criamos o Memorial dos Povos Indígenas, né? Que era uma obra do Oscar Niemeyer, que os militares da época jogaram no lixo. E o meu irmão, ele guardou. E 3 anos depois, tudo mudou, né? A chegada do governo civil lá em Brasília. E a gente mostrou para o governador, o Oscar Niemeyer. Daí eu arranjei o dinheiro com o Banco do Brasil para fazer aquela obra. E foi criado, então, esse Memorial dos Povos Indígenas, que hoje é coordenado por um primo, né? Uma espécie de tio, que é o Davi Terena, né? Que é daqui da região também de Toné, e está fazendo um trabalho de reorganização. Você sabe que a cultura, né? Principalmente nesse governo federal atual, praticamente quase acabou com as instituições culturais, né? Mas a gente ficou firme e, inclusive, vamos fazer algumas atividades para o ano que vem nesse espaço, né? Então, um abraço aí para o Davi. Um abraço, Davi, muito obrigado pela audiência. Existem alguns nomes assim que são marcantes junto a um trabalho dos índios, que tem os irmãos Vilas Boas, lá na região ali do Xingu, o Rondon, que teve também uma participação intensa, ele foi o criador do SPI, que hoje é a FUNAI, e também o Darcy Ribeiro. Que eram pessoas assim que se preocupavam muito em manter essa tradição, respeitando a cultura e trabalhando pelo bem do índio, né? Às vezes errando aqui e ali, talvez, em alguma forma de agir, de querer impor cultura, mas eles deixaram um legado muito bom, né, Marcos? Eu conheci o Darcy Ribeiro através do Brizola, né? Você sabe que o Brizola, ele era da igreja metodista e ele também era piloto privado, né? Aí ele pediu para ir até o Rio. Quando ele começou, ninguém acreditava nele. E nós fomos lá discutir uma candidatura indígena que anos depois, acabou sendo o primeiro deputado federal, que era o Mário Juruna, né? Chavante, do povo Chavante. Ali de Sangradouro, daquela região, né? Não, de São Marcos. São Marcos, exatamente. Barra do Garça ali, né? E o Darcy, na verdade, eu respeitava mais a mulher dele, né? A dona Berta Ribeiro, né? Que era uma pesquisadora, ela que estudava os sinais das estrelas dos índios lá da fronteira com a Colômbia, né? Que quando ela criança foi posta num navio em direção ao Brasil, e sem falar português, era uma refugiada na época do nazismo, né? Então eu valorizava muito ela, né? E ela escrevia muitos livros, e até às vezes eu brincava, assim, eu acho que alguns livros que o Darcy fez, de acordo com foi feito por ela. O Rondon você não chegou a conhecer, pessoal? Não, o Rondon quem conheceu foi o meu avô, né? Porque ele andou por aqui. E por isso que muitos caciques da nossa aldeia, você sabe que o termo cacique é um termo espanhol que é pejorativo, né? Foi dado para quem era chefe indígena. E quando o Rondon passou por aqui, ele
decidiu chamar o pessoal não de cacique, mas de capitão. Então, muitas aldeias do Mato Grosso do Sul, inclusive... Usa o termo de capitão. Capitão, né? Que é o chefe da comunidade, né? E agora, o Orlando Vilas Boas eu conheci, né? Ele era uma pessoa bem dada, simpática, durona também. Você imagina sair... Todos eles. Vou separar um pouquinho o Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro era mais antropólogo, né? Mas o Rondon, que era oficial do Exército, e os Vilas Boas, que saíram de São Paulo, eles saíram mais ou menos com o mesmo objetivo: apaziguar, contactar os povos indígenas e abrir novas fronteiras. Isso a gente não tem como fugir, abrir novas fronteiras. Só que, de um lado, os irmãos Vilas Boas, ao encontrarem vários povos, levar para dentro do Xingu, né, para criar o Parque do Xingu, era uma forma de proteger, já que atrás deles estariam vindo novas estradas, novas cidades, como realmente acontece ainda hoje. E o Rondon, ele tinha aquela ideia de levar as novas informações para os indígenas, respeitar os códigos de vida dos indígenas. Tem aquela famosa frase dele, né? Se morrer, se preciso, matar nunca. E com isso, ele também resgatou a sua origem étnica, né? Então, ele criou vários conceitos até criar uma política oficial e uma instituição, que foi o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje se chama FUNAI, mas que essa FUNAI de hoje não tem nada a ver com os princípios do Rondon. Inclusive, os militares que administram a FUNAI são pessoas aposentadas, né, que estavam desempregadas, pessoas da Polícia Federal, né, pessoas também das Forças Armadas de maneira geral. São pessoas que não têm a filosofia do Marechal Rondon no trato de respeito aos povos indígenas. Nossa, hoje foi uma aula que nós tivemos aqui, né, Anderson? Infelizmente... Tudo que eu passei na escola, não ouvi sobre isso. Hein? Nunca, né? Não falam, eles deturpam tudo, né, Marcos? Só para compor, assim, eu sou muito fiel ao empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, ele tem uma ligação muito forte, um dos pilares que eu defendo, que é o turismo. Sim. Como é hoje, que nem o senhor traz, assim, essa percepção de entregar ao mundo uma imagem indígena para valorizar essa imagem, né? Talvez até impor esse respeito, né? Porque tem que se... eu digo, a postura, né? Mostrar ao mundo que existe um povo e ele é fiel às suas origens. E o turismo, aqui ainda no Mato Grosso do Sul, ele é quase nulo. Sim. Ele explora, mas ele não valoriza, de certa forma, né? O quanto ele mais explora o turista do que explora o turismo. Em ambas as partes, tanto aquele que tem algo a entregar como cultura, que turismo é cultura gastronômica ou de experiências, né? Como seria uma conversão positiva para que o turista possa chegar, né, com respeito e o que for visto que seja a construção de um novo legado, de resgate, de mostrar que somos um povo unido, mas que pode vir olhar. Onde que o senhor consegue entender que isso seria positivo? Porque nossa cultura, Pantanal, quase não se fala sobre índio. Pantanal é onça, Pantanal é o bicho, mas... tem gente ali, né? Ou tinha, vamos dizer assim. Olha, você sabe que nos anos 90, no início dos anos 90, a gente, aqui em Dourados, o indígena, porque ali tem terena que mora em Dourados também, então ele criou um acordo com um hotel famoso que tem ali, porque os turistas vinham do sul do Brasil, né? Vinha da Argentina, não sei de onde, atravessava ali, dormia ali e ficava um dia a mais. Aí esse índiozinho, que inclusive já faleceu, ele criou uma oca, ele construiu uma oca e convidou com o cara do hotel, amanhã, quando os turistas tiverem aqui sem ter o que fazer, leva lá na aldeia que nós vamos mostrar a cultura. Aí começou, além de gerar consciência, né, sobre as questões indígenas e ecológica também, não jogar lixo, não usar plástico, etc., os turistas pagavam uma taxa para aquela comunidade. Aí veio o famoso Ministério Público Federal, porque na lei do Estatuto do Índio é proibido fazer turismo em área indígena. E você veja que hoje
A maior parte das aldeias no Brasil está sendo ocupada pelo, você falou empreendedorismo, pelo agronegócio. Inclusive a FUNAI é administrada pelo pessoal Você arrenda terra indígena para plantar, né? E é proibido. Comércio. Você não pode arrendar a terra indígena, porque a terra indígena é da União, é do governo brasileiro. Então, e não gera renda para o indígena, né? Só o usufruto. Então, é preciso repensar realmente isso, porque você tem que criar novos conceitos para a sociedade mundial. Tivemos agora a conferência de Glasgow, né? E lá foi muito falado sobre sustentabilidade, né? Os governantes se organizaram, os empresários se organizaram. Agora, a sociedade brasileira e o governo federal não se organizou, né? Não está se organizando. Mas a gente defende, dentro do plano de governo para o próximo governo, um debate sobre isso, porque o índio, ele é um consumidor nato, sabia, gente? Consumidor nato. Por isso que ele caça, pesca e come, né? Mas ele não acumula. Essa é a diferença do capitalismo, né? Ele não acumula. Naquele tempo não tinha geladeira. É, né? A subsistência. Subsistência. Se ele acabar com o peixe, acabar com o rio, o que ele vai comer, né? Então, isso que nós devemos ensinar para a sociedade moderna, porque um dos grandes resultados da COP26 foi o famoso carro elétrico. Né? Quer dizer, você, em vez de reeducar a pessoa para andar de bicicleta, a indústria ela diz assim, não, peraí, eu tenho uma solução, nós não vamos mais usar o petróleo, mas vai usar a energia solar. A energia solar. Tipo, o sol está lá, firme e forte. Então, nós precisamos realmente, eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao Mato Grosso do Sul, né? Que também vai mudar a sua governança, né? Interessante, Gino, só para que eu conheço alguns deles pessoalmente, desses candidatos, nenhum deles tem um plano dessa ótica para o Mato Grosso do Sul. Por isso que a gente perde tudo, todo turista vai para Cuiabá, né? Poconé, Pochorel. Professor, um aluno privado pode ter certeza que a gente consegue fazer. É porque às vezes tem que ter o cunho comercial, mas que ambas as partes estejam ganhando. É a sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser só ecológica, ela tem que ser econômica, ela tem que ser cultural. Né? Socioeconômico. Socioeconômico, porque nós precisamos de competitividade. Sim. E nesse caso também eu tenho falado para as lideranças indígenas, lá na nossa região, com a nova demarcação, né? O território indígena lá da minha região, que era de 6 mil hectares, passou para 30 mil hectares. Então, muitos fazendeiros tiveram que devolver as terras, porque foi reconhecido que as fazendas estavam em território indígena. Né? E aí a nossa comunidade agora está pensando o que vai fazer com tanta fazenda, que não precisava tanta fazenda. Né? Mas aí, com a situação toda, nós precisamos, então, criar essas plataformas de sustentabilidade. Turismo ecológico pode ser uma grande saída. Pode. Porque mantém, previne, preserva Isso. e valoriza. Exatamente. E passa a ser rentável, respeitando a natureza. Uma coisa dentro do trabalho planejado. Marcos Terena, muito obrigado pela sua participação aqui no Jara Notícias, na Rádio Jara, www.radiojara.com.br, comigo, Gino Rondon, com o Ederson. E tenho certeza que foi uma aula, primeiro com a Ana Júlia e agora com você, Marcos. Muito obrigado, gostaria que você deixasse uma mensagem aí no final do nosso bate-papo. E eu quero lá fazer uma visita lá na aldeia, vamos programar para a gente ir lá, né, Ederson? Conhecer, eu sempre tive curiosidade, já conheço o campão ali dos Caduels, fiz um trabalho quando eu morava em Corumbá, com os guatós também, quando foram resgatados. Isso. E lá para o norte, perto de Primavera do Leste, Sangradouro, com os salesianos, São Marcos eu conheci também. Então eu já tive assim uma relação bem mais íntima com a nação indígena. E eu quero fazer, apesar das limitações que a gente tem hoje, essa vida corrida toda, mais um fim de semana não mata ninguém, da gente ir lá com o maior prazer fazer uma visita lá, Marcos, tá bom? Tá, eu agradeço vocês aqui da Rádio Jara, né? Eu estava
percebendo que vocês não são rádio comercial, né? Diferente de outras emissoras, né? A emissora de rádio tradicional. Aí eu fiquei pensando ali, enquanto estava aguardando a minha vez, poxa, acho que dá para fazer uma rádio web indígena, né? Dá para fazer. E dá também para a gente criar um programa dentro da rádio, né? Porque é um exercício de 24 horas, né? Estamos abertos e prontos para isso. Viu? Tá vendo? E com isso nós vamos somando esforços. Claro, no dia que tiver uma atividade, né? Estamos em contato também pelos telefone. Vamos avisar vocês para irem lá na aldeia, né? Para poder, de repente, transmitir de lá. Não sei se pode, né? Dá, tranquilo. Então, tem todo... Celular hoje você transmite de qualquer lugar do mundo. Eu criei um slogan que onde tem internet tem Rádio Jara. Então, nós vamos, sem limites. E aqui é além da música, aqui tem a informação, a notícia conectada à cidadania. Muito bem, muito obrigado e um abraço para todas as pessoas que nos assistiram, que ouviram. E tem algumas palavras, né, chave assim que a gente termina a despedida, que é Aina Poiaqué, Boinu, que significa muito obrigado, meu irmão ou minha irmã, e Poi Caxé, que significa até outro sol. Caxé na nossa língua é sol. Poi, outro, que a gente falava, até outro dia, né? Uhum. Porque o sol, de alguma maneira, representa o dia para todos nós. Então, Poi o Caxé. Poi Caxé. Poi Caxé. Poi Caxé. Muito obrigado a você que acompanhou o Jara Notícias. Segunda-feira, 17 horas, novos entrevistados, novo programa. E terminando aí com a parte musical, o que nós temos aí, Anderson? O regional hoje é o... Tem... O que veio de regional? Pode ser o Kikyo com a... Muito bom. TT Espíndola, em homenagem aos nossos irmãos indígenas. Kikyo. Vai lá. Então, encerrando o nosso programa de hoje, muito obrigado a Jô, muito obrigado Ederson, nossos diretores, e a Edna Rondon pela direção do programa. Grande abraço, uma semana maravilhosa a todos e até segunda que vem às 17 horas com mais uma edição do Jara Notícias. Tchau!